Já de volta aqui com Bem Assim, para a gente conversar agora um pouquinho sobre musculação e lesões mais frequentes. A musculação é uma das atividades físicas, pessoal, mais populares quando se trata de promover o bem-estar, desenvolver resistência corporal e perder gordura, entre outros benefícios. Inclusive, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, esse exercício está entre os mais praticados pelos brasileiros, juntamente ali, olha, com a caminhada e o futebol. E embora, traga muitas melhorias na estabilidade articular, fortalecendo os músculos e reduzindo a suscetibilidade a lesões, é muito importante estar ciente de que acidentes podem ocorrer se os movimentos forem executados de forma incorreta ou se houver um aumento inadequado da carga, tanto para iniciantes como também para aqueles praticantes que já são mais assíduos. Quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é ele, o personal Rafa Casado, maravilhoso. Obrigada, meu amor, pela sua presença aqui junto com a gente. Obrigado pelo convite. Musculação é ótimo, Muitos benefícios, Rafa? Exatamente, Mara. A musculação agora está na onda, na crista da onda, Isso. A gente fala que aqui, depois da pandemia, muitas pessoas resolveram entrar na academia, fazer musculação para melhorar a sua condição de saúde. E a gente está vendo que está aumentando cada vez mais os praticantes nela. Mas só que é importante ter alguns cuidados, quando a gente fala dessa atividade física específica, porque pode acabar acontecendo ali alguma lesão. Quem não tem, muito conhecimento, quem ali não é muito próximo das máquinas. Exato. Mara, para qualquer esporte que a pessoa for praticar, tem que ter cuidados. A musculação não é diferente, principalmente porque exige muita técnica. Então, pessoas que são desassistidas ou que não têm, a princípio, o conhecimento da técnica para executar determinado exercício, acaba tendo algumas lesões. Algumas delas lesões musculares, outras lesões de articulação ou até mesmo tontura, a depender do histórico ou do tipo de movimento que é feito. Então, é importante ter alguns cuidados. É importante entender quando for entrar numa academia que exige alguns cuidados e que é importante também ter uma assistência de um profissional naquele momento. Quais são as lesões mais frequentes que geralmente acontecem? Mara, tem algumas lesões, principalmente as distensões musculares, Lesões musculares, seja porque está executando o exercício da forma errada ou porque aumentou demais a carga, fez muito rápido, não respeitou a cadência do exercício. Tem as tendinopatias, que é alguma lesão na articulação, também por execução errada ou naquele momento, fez um movimento incorreto porque simplesmente fez mais rápido do que deveria, ou até mesmo porque aumentou a carga sem o professor ter visto. Já aconteceu alguns casos, mas já vou começar contando aqui uns casos de que enquanto eu trabalhava na musculação de academia, a gente colocava a pessoa lá, colocava ela na carga, virava as costas, ela aumentava a carga. Tá leve. Tá levinho fazendo o exercício errado. E aí isso pode trazer certas complicações. Entre outras lesões que vão dificultar a permanência dele naquela atividade. Tá, é importante você falar sobre essa questão do movimento, da carga, porque muitas vezes a gente tá ali na pressa de acabar logo e a gente acaba fazendo tudo errado, um movimento bastante errado. Eu falo até por mim. Uma vez eu estava treinando semana passada e eu estava com pressa, porque eu estava com hora. E eu comecei a fazer ali no leg press, Sim. Um movimento rápido. Aí meu namorado chegou para você, epa, cuidado, porque aí você pode estar prejudicando a sua lombar. Exato. E é mais ou menos por aí, assim, eu citei um exemplo, mas se a gente não tiver esse cuidado e esse olhar mais atento, na musculação realmente pode acabar, trazendo ali algum problema futuramente. Com certeza, até porque existe uma variedade de máquinas dentro da academia, da musculação, em que elas fazem também esse papel do que você falou do leg, que é a compressão da coluna, por exemplo. Então é importante você não só dosar a carga, como também executar da forma correta. A questão da pressa é muito comum a gente ver, porque as pessoas elas estão às vezes ali ou obrigadas por um médico, porque Sim. precisa fazer por alguma patologia específica, ou porque simplesmente ela está naquela pressa do verão que a gente sempre comenta aqui, de querer chegar logo no resultado e querer achar que por estar fazendo mais rápido, ela vai queimar mais caloria mais rápido, ou vai perder gordura mais rápido, ou vai ficar mais forte rápido. E isso vai mais atrapalhar do que ajudar ela nesse processo. Tá. Como evitar essas lesões?
Rafa, a nossa alimentação, ela também acaba até contando um pouquinho nesse processo? Exatamente. A alimentação ela pode ajudar principalmente no que diz respeito à energia, à disposição, né? Você não comer alimentos pesados antes de fazer exercício. Isso também não vai trazer nenhum mal-estar para você e vai trazer uma disposição para fazer o exercício. Né? Então, a gente recomenda que a pessoa faça alimentação mais leve, com muita proteína, com muito carboidrato, com muitas vitaminas, para que possa auxiliar no processo de levantar o peso, nesse caso. A musculação nada mais é que uma resistência da sua força aos pesos que estão ali. Então, você vai fazer força para um movimento resistido com pesos, com cargas. Então, cada máquina tem uma determinada carga, seja com placas, com anilhas ou com halteres. Então é importante você estar bem alimentado, bem disposto a fazer o exercício para que você não tenha nenhuma fraqueza e se machuque durante o movimento. O que pode fazer também? Um aquecimento. Sempre é importante, antes de fazer qualquer movimento de atividade física, seja corrida, musculação, o beach tênis que a gente estava comentando antes, é que você faça um aquecimento prévio para fazer aquela atividade. Rafa, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer aqui aquecimento. A caminhada já é o próprio aquecimento, mas por que não um alongamento antes? Né? Você esticar aquela musculatura, fazer com que o corpo entenda que você está preparando ele para fazer exercício. Na musculação não é diferente. Então você pode fazer um aquecimento local, por exemplo, numa máquina de supino ou de voador peitoral. Você pode fazer um movimento com uma carga mais leve e fazer mais repetições para o músculo ele esquentar, que a gente chama, né? Esquentar o músculo. E depois você aumenta o peso e faz um movimento com uma carga mais alta. Isso já vai ajudar muito para aquele músculo entender que ele está preparado para fazer aquele movimento. Entre outros fatores também, é importante a gente ter a noção de que cada movimento tem uma cadência. Tá? Dentro da técnica da musculação, cadência é o tempo que você leva para fazer a contração e o relaxamento do músculo. Então, se a pessoa faz muito rápido, tanto a contração como o relaxamento, ele não vai ter uma eficiência do resultado que aquele exercício propõe e também pode lesionar, porque, dependendo da carga, ele pode machucar aquela articulação e aquele músculo, que é o que a gente vê muito em caso de rompimento de fibra muscular, quando coloca muita carga. No caso do relaxamento de um supino, por exemplo, ele relaxa demais, rápido, o músculo está com tanta carga ali que ele estoura, não consegue suportar. E essa é uma lesão muito grave, a gente chama que é uma lesão grau 3, né? Que há um rompimento total do músculo. Então tem que ter bastante cuidado. A cadência é uma delas, a respiração é muito importante. Respirar durante os exercícios. Durante os exercícios. Então a cadência e a respiração elas estão diretamente ligadas. Toda vez que eu vou fazer um movimento, eu tenho que fazer, por exemplo, nos bíceps. Ou o contrário. Isso vai ajudar muito também a consciência do movimento e também a execução perfeita daquela técnica. Tá, falando um pouquinho sobre o aquecimento, né? Muita gente acaba ali sempre se perdendo no aquecimento, alongamento. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? A gente tem muita controvérsia ainda sobre o alongamento dentro da musculação, principalmente quando se diz respeito à hipertrofia. Mas o que é bom frisar aqui para o pessoal é que o alongamento também é uma preparação para o exercício. O que a gente não pode fazer é o flexionamento ou um treino de flexibilidade pré-treino, pré-musculação. Porque a flexibilidade ele é um treino concorrente ao treino de musculação, a um treino de força, por exemplo. Então é importante fazer aquele alongamento que a gente fala de segurar na posição, para esticar um pouco o músculo sem ser além do que aquela articulação pode executar. Né? E ele serve sim como um aquecimento, né? A gente fazer treinos de mobilidade que está em alta, com o advindo do CrossFit, a gente tem exercícios de mobilidade para melhorar aquela execução do exercício. E o aquecimento propriamente dito pode ser um aquecimento aeróbio, pode ser um aquecimento dentro da máquina, um pré-exercício e tudo mais. Então é importante que a pessoa entenda que o alongamento ele soma, né? Então não fazer além da conta. Acabei me lesionando. Eu tenho um potencial de reincidência de, se eu não me cuidar, eu me lesionar mais uma vez? Total. É a primeira aquela coisa, né? Você tem que aprender com os erros. Então, se já lesionou, por algum motivo foi, então tem que entender qual foi a razão daquela lesão, né? Procurar um fisioterapeuta ou um médico ortopedista para ver que tipo de lesão foi aquela, se foi muito grave, se não foi. Passado por um período de reabilitação,
volta para a musculação para fazer esse fortalecimento e tem que ter os mesmos cuidados para não lesionar de novo, porque o potencial de lesionar novamente é aumentado. Então tem que ter essa cautela de não cometer o mesmo erro para não machucar de novo. Certo. E aí, infelizmente, acabei me lesionando, mas fiz o meu tratamento e estou agora retornando. Vai aos poucos? Aos poucos, aumento gradativo de carga. Às vezes as pessoas querem voltar na mesma intensidade que parou. Né? Acontece, eu parei, eu pegava, sei lá, 20 quilos, 50 quilos no leg press. Aí vai lá, no primeiro dia que voltou, quer colocar os mesmos 50 quilos. Não, tem que dar alguns passos para trás, tem que entender que é um processo de recuperação, de volta a essa performance e aí aumentando gradativamente esse peso. Porque na musculação a gente fala do no pain, no gain. Isso. Não é isso? Mas tem que ter cuidado de saber identificar que dor é essa, né? Se é uma dor que a gente chama DMT, dor muscular tardia, ou se é uma dor da lesão, que houve uma lesão mais grave naquele músculo. Então tem que saber identificar essas dores, tem que também entender como o seu corpo funciona para não aumentar demais a carga, não se machucar e aí vai ficar mais tempo afastado. E para voltar vai ser um processo mais demorado. Ainda por cima tem isso, né? De saber identificar essa dor aí para o caso, né? Vamos lá, aconteceu infelizmente de você ter uma lesão. Às vezes você pode estar confundindo, né, Rafa? Exatamente. Com essa dor muscular que realmente a gente tem quando a gente dá um aumento ali na carga, quando a gente está iniciando, retomando o exercício, dessa dor realmente de uma lesão, né? Exato. Eu sou um dos que fica pressionando os meus alunos a sempre ir um pouco a mais, né? Subir o sarrafo, como eu costumo dizer. Suba um pouco o sarrafo, porque a musculação é isso. É você ir aumentando o seu nível, seu limite aos poucos. Sua resistência àquela carga. Aí ficou fácil, aumenta um pouquinho mais. Aumenta gradativo, aumenta com cautela, aumenta no caso, tem algumas máquinas que se aumenta de 5 em 5, tem máquinas que se aumenta de 1 em 1, tem máquinas que se aumenta de meio em meio. É importante que você tenha uma evolução, mas tem que ser uma evolução gradativa. Porque se você aumenta demais o peso e o seu corpo não está suportando aquele peso, com certeza o músculo vai acabar passando dessa DMT, da dor muscular tardia, para uma lesão 1, 2 ou 3. Dicas, vamos reforçar de como cuidar e como se prevenir dessas lesões aí que são mais frequentes na musculação? Primeiro, né, vamos se alimentar bem, então fazer uma alimentação onde você tenha um planejamento para aquela atividade e que você consiga ter energia para executar os movimentos, né? Fazer um aquecimento prévio, seja com um alongamento mais leve ou até mesmo um aquecimento naquela máquina ou naquele exercício específico, né? Você ter um cuidado com a cadência do movimento, então entender que o movimento ele tem um tempo para ser executado, tanto na contração quanto no relaxamento. A respiração é muito importante durante o movimento também. Aumento gradativo da carga, não querer subir a carga demais e nem quando estiver retornando voltar com aquele peso que já era antes da lesão, então voltar aos poucos. E você procurar um profissional de educação física para orientar na melhor técnica, no melhor movimento para cada exercício dentro da musculação. Porque como cada máquina é um tipo de músculo, é uma execução diferente, você precisa da técnica diferente para cada máquina. Então, o profissional de educação física vai te auxiliar, vai te guiar para chegar no resultado que você quer, sem nenhuma lesão e com o melhor resultado possível. Perfeito. Quem quiser mais informações, como é que pode fazer, hein, Rafa? Mara, me procura nas redes sociais, eu estou como personal Rafa Casado. Estou lá à disposição para atender todo mundo que quiser trocar uma ideia, conversar sobre planilhas de treinamento, sobre o personal trainer e sobre o meu projeto também, que é o 40 Melhor que 20. Estou à disposição, só me procura lá. Perfeito. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, Mara. É maravilhoso ter aqui. Obrigado. Rafa realmente nos dá uma aula e traz dicas muito essenciais, gente, quando a gente fala aí de atividade, de exercício físico, porque o importante é movimentar esse corpo, né? A gente, inclusive, está entrando agora nesse período que nós sabemos que o pessoal acaba ali sempre... Vamos voltar, inclusive, para falar mais uma vez, vamos, né? Sim. Sobre aí esse corpo de verão que vocês ficam desejando, querendo muito, vocês acabam esquecendo de coisas que é o básico ali também, né? Que é cuidar do seu corpo, que é ter cuidado para não fazer uma lesão pior, porque às vezes o parar é sempre o pior, né? Pior. Porque a volta... Eu costumo dizer que voltar é pior do que começar. Voltar é pior do que começar, gente. Voltar é pior do que começar. Então não quero isso não para você, tá? Se cuide. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mara. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, olha, muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente. Amanhã nós estaremos de volta, tá? A partir das 9 da manhã tem mais programa bem assim, aqui na telinha da TV Mar, sempre com aquelas dicas incríveis que eu sei que vocês gostam bastante.
Um grande beijo. Tchau.